Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade. Eu quero ensinar você hoje a como buscar uma direção de Deus para a sua vida e receber essa direção. As pessoas que já se conscientizaram que não podem viver uma vida somente sendo guiado pelos seus pensamentos, pelo seu instinto natural, começaram a vencer, começaram a andar diferente. Não importa se você é rico ou é pobre, todos precisam da direção de Deus. Pastores precisam da direção de Deus, profetas precisam da direção de Deus. Todos nós, aqui nessa terra, precisamos confiar no Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos guiar às direções acertadas da vida. Às vezes você tem um projeto, um plano, algo que você quer construir, algo que você quer realizar, e você diz, agora vai dar certo, porque eu tenho o dinheiro, eu tenho a planta, eu tenho os profissionais, eu tenho tudo nas minhas mãos. Aí você começa a fazer e começa a dar tudo errado. Ou às vezes consegue terminar aquele projeto e quando termina não consegue desfrutar, não consegue pegar o dinheiro daquilo, tudo porque você fez fora da direção de Deus. A direção de Deus, ela é de suma importância, ela é fundamental para a nossa vida. E hoje você vai aprender, eu vou lhe ensinar aqui, eu quero que você preste bem atenção, a como buscar a direção de Deus, a como buscar um sinal de Deus, a como buscar um sim de Deus para a sua vida. Se você fizer o que eu vou ensinar para você aqui todas as manhãs, antes de você colocar o seu pezinho para fora de casa, você vai viver uma vida sobrenatural, uma vida de milagres. Então, se você quer aprender sobre a direção de Deus, escreve aqui nos comentários, eu quero a direção de Deus. Escreve aqui, eu quero a direção de Deus. Amém? E eu quero começar com um versículo bíblico, que é Provérbios capítulo 3, versos 5 e verso 6. Inclusive, se você puder anotar essa palavra que eu vou ministrar para você nesse começo de dia, você vai ser muito abençoado. Eu acredito muito que direções de Deus mudam a vida de pessoas. Eu poderia aqui enumerar N casos de direção que eu dei para a vida de pessoas e que a vida delas mudou de forma extraordinária. Mas mais do que falar da vida dos outros, é falar da minha própria vida. Quem me conhece, quem sabe o antes e o depois, sabe que a minha vida é uma vida dirigida por Deus. Pessoas que me acompanharam desde o início olham para mim hoje e dizem, isso é um milagre de Deus. Na verdade, eu aprendi a receber a direção de Deus. Só que eu vou ensinar você não só a receber a direção de Deus, mas como atrair a direção de Deus para cada coisa na sua vida. Eu posso estar no meio de um negócio, eu posso estar no meio de algo muito importante que estou fazendo. Eu sei quando Deus está tirando a mão daquilo. Eu sei quando Deus está tirando a mão daquilo. E eu vou mostrar para você algumas coisas aqui. Eu sei que são chaves que vão ser liberadas, mas que vão fazer toda a diferença no seu futuro. Amém? Então, quer a direção de Deus? Escreve aí a palavra, eu quero direção de Deus, e fica aí até o final dessa palavra, porque você vai receber muito em nome de Jesus. Se puder, compartilha com 10 pessoas agora. Se não é inscrito no canal, te inscreve, porque Deus não une pessoas, une propósitos. Amém? Deus une propósitos. Então é Ele que apresentou eu para você. Então se você, de repente, não está dando o devido valor para as lives, para as orações, para os eventos proféticos, muitas vezes Deus manda uma solução para a nossa vida e a gente não reconhece aquela solução. A minha oração é para que você reconheça os mentores, as conexões que Deus enviou para a sua vida, mas que talvez você não esteja próximo o bastante. Talvez esse seja o primeiro ensino que você tem que aprender aqui. Amém? A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que a Bíblia está dizendo aqui é que o teu entendimento, a tua lógica humana, ela é falha. Dá para entender isso?
Por mais que um homem seja super inteligente, mesmo que ele seja super estratégico, mesmo que ele já tenha N conquistas, N troféus, ele pode estar tomando uma direção errada que pode comprometer a sua vida. Você sabia que tem decisões que as pessoas tomam, decisões simples, sabe? Decisões simples, que pode mudar os 30 próximos anos da vida delas? Daí você diz, meu Deus do céu, uma simples decisão, profeta, pode mudar os próximos 30 anos da vida dela? Exatamente. Uma simples decisão pode mudar os próximos 30 anos da sua vida. É por isso que você tem que ter cuidado com as direções que toma. Você tem que ter cuidado com quem você negocia. Você tem que ter cuidado em que você investe. Você tem que ter cuidado com quem você vai fazer parceria. Porque tem coisas que você se mete, que você vai se enrolar por 30 anos. E se a nossa vida aqui, uma pessoa vive 90 anos, assim, estou sendo bem generoso, com o tempo de vida, você já perdeu mais de 1/3 da sua vida aqui nessa terra. Só por causa de uma decisão impensada, por causa de uma decisão que você não tomou segundo a direção de Deus. Então, no verso 6 diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando Deus ele passa a fazer parte da nossa vida e nós entendemos que existe uma bússola espiritual que eu preciso consultar e essa bússola é a direção de Deus, eu começo a seguir o caminho que Deus preparou para a minha vida antes da fundação do mundo. A Bíblia diz, eu gosto muito desse texto, que é Jeremias 29:11, onde a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, muito maiores. Deus tem pensamentos de paz, pensamentos de nos fazer prosperar, e não pensamentos de mal, ou pensamentos de destruição, não. Deus tem bons pensamentos para mim, Deus tem bons pensamentos para você. Então preste atenção, algumas coisas que você tem que fazer todos os dias, se você quer uma direção de Deus para a sua vida. Primeira coisa é consultar o Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar com você coisas que vão além da lógica humana, tendência natural e compreensão física. Eu vou ensinar para você. Todas as manhãs, antes de você sair de casa, você tem que orar da seguinte maneira, Espírito Santo, eu peço o teu favor. Aí você enumera para Deus todas as áreas que você precisa de direção. Você enumera no meu trabalho, nesse projeto, nessa porta, nessa reunião que eu vou ter, eu peço o teu favor. Quando você ora e pede o favor de Deus sobre algo, ali nós já estamos permitindo com que a obra do Espírito Santo, ela flua naquela área que nós estamos orando. Então esse é um modelo de oração que você tem que fazer antes de sair de casa. Senhor, eu peço o teu favor nessa área da minha vida e eu peço me dê direção. Quando você pede o favor de Deus e você pede a direção e você começa a fazer isso frequentemente, é como se você abrisse as comportas de uma grande barragem. Você abrisse as comportas de uma grande barragem, porque Deus vai começar a trazer um fluir tão grande sobre aquela área da sua vida, que daqui a pouco você vai ver que o governo daquela área pertence a Deus. Porque não adianta nós dizermos a Deus, Senhor, tu estás no controle de tudo. Não, peço o favor e a direção dele. São coisas diferentes, você declarar que Deus está no controle e você pedir o favor e a direção dele. É como se você estivesse consultando a Deus. Deus quer ser consultado, o Espírito Santo quer ser consultado. Isso é uma coisa que você tem que aprender. Quando você vai sair de casa, você pede o favor de Deus. Então você tem uma reunião muito importante, uma reunião de negócio. O que você tem que fazer? Senhor, eu peço o teu favor e a tua direção nessa reunião. Porque você está se abrindo naquele momento para que Deus, ele lidere a reunião. E você vai ficar atento, sabe? A tudo que vão lhe prometer, a tudo que querem fazer, a tudo que está sendo colocado na mesa. E o Espírito Santo irá coordenar aquela reunião. A segunda coisa, se você quer a direção de Deus
existe algo que se chama testemunho do Espírito. Tá? Se você está anotando o que eu estou falando, essa é a segunda coisa. Testemunho do Espírito. O que é o testemunho do Espírito? O testemunho do Espírito é uma confirmação interior. Então você está para comprar uma casa, você está para fechar um negócio, você está para comprar um carro. Você tem que orar da seguinte maneira: Espírito Santo, eu quero o teu melhor na minha vida. Eu quero o teu melhor, eu quero o que tu pensaste para mim, em nome de Jesus Cristo. Você faça a oração e você vai em direção ao negócio. Chega lá pronto para fechar negócio, mas em todo o tempo você vai estar prestando atenção ao testemunho do Espírito. O testemunho do Espírito é uma confirmação que ele vai dar dentro de você. É uma confirmação. E a confirmação de Deus vem em forma de paz, a confirmação de Deus vem em forma de alegria. E agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. A confirmação de Deus vem em forma também de uma estratégia da onde você vai tirar o dinheiro a mais para pagar aquilo que você quer comprar. Sempre que nós estivermos buscando a direção de Deus na nossa vida, sempre, tá? Sempre que nós estivermos buscando a direção de Deus para a nossa vida e queremos algo a mais, você quer um dinheiro extra, uma renda extra, você quer um negócio diferente, você quer alguma coisa a mais na sua vida, você tem que estar muito atento às estratégias do Espírito, sabe? Em vez de você estar comprando ideia dos outros, tá? Para ganhar dinheiro, você precisa estar atento às estratégias que Deus vai colocar na sua vida, as estratégias que Deus vai colocar no seu coração, certo? E as estratégias de Deus vai ser muito melhor, sabe, do que um livro de um homem. As estratégias de Deus vão vir porque vão mostrar para você o potencial daquele negócio ou daquela estratégia que você vai precisar desenvolver. Então o testemunho de Deus vai vir também com estratégias, certo? De repente você diz assim: puxa, profeta, eu preciso de um carro melhor, mas agora eu não tenho recurso. Então você vai fazer o seguinte: Senhor, me dá a direção. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai colocar uma estratégia no teu coração para que você tenha uma renda extra, para que você possa comprar esse carro. E um detalhe, você possa comprar o carro à vista, sem ficar devendo nada. Eu acredito muito nisso, que Deus ele vai nos dar estratégias, certo? Não para nos endividar, mas estratégias para que nós possamos conquistar mais e mais. Terceiro lugar, quando você está buscando a direção de Deus para a tua vida, sabe, você está orando: Senhor, me mostra a tua direção, me mostra o teu caminho, eu entrego isso nas tuas mãos. Deus vai te mostrar a direção. Essa é uma certeza que você tem que ter. Deus não vai deixar, porque as pessoas me dizem muito assim: profeta, eu não consigo ouvir a Deus. Eu não consigo ouvir a Deus, eu não consigo, sabe, eu não consigo ouvir o que Deus está falando. Você tem que descansar o teu coração, porque a direção vai vir. A direção vai vir. Você não vai ter que ficar preocupado nem perturbado. Não, a direção, querido, vai vir para a tua vida. Você só tem que aguardar, continue orando dia a dia antes de sair de casa. Senhor, eu preciso de tal coisa. Senhor, eu preciso de uma máquina nova lá no meu serviço. Senhor, eu preciso de uma porta nova. Senhor, eu preciso de uma renda extra. E você começa a orar e pedindo o favor de Deus todos os dias, saindo e pedindo. Você vai estar gerando, sabe? Você vai estar gerando algo no mundo espiritual invisível que você não vê, mas que Deus está preparando para você. Sabe, as orações com respostas mais imediatas que eu já tive na minha vida foi em busca de direção de Deus. Parece que essa linha chamada direção de Deus, ela é uma linha mais acelerada que as demais. É como se Deus estivesse totalmente interessado, sabe, em lhe dar as direções quando você aplica Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Ele quer lhe dar a direção. Quarto, sempre que algo é direção de Deus, nunca vai levar você para uma desobediência, certo? Nunca vai levar você para uma desobediência, vai sempre levar você para uma vida de obediência. E deixa eu explicar para você o que isso significa. Há alguns anos atrás, eu andava sempre
como é que eu posso dizer para você, dependente do crédito do banco. Então ia comprar um carro, precisava de crédito no banco. Ia comprar determinada coisa, precisava de crédito no banco. Na primeira festa que eu fiz para o meu filho de aniversário, eu peguei crédito no banco. Então isso era uma constante para mim, nunca fiquei devendo para o banco, graças a Deus, mas sempre que eu precisava comprar alguma coisa, eu ia lá no banco e pegava o dinheiro. Muito bem. Quando Deus me moveu a ofertar na igreja, né, um dinheiro que eu vi que a igreja estava apertada, e lá naquela época meu ministério estava quase rompendo, estava chegando perto de romper, mas eu não sabia de nada que Deus estava reservando para mim. Eu semeei uma semente na igreja e Deus falou para mim assim: nunca mais, a partir de agora, você vai pegar dinheiro no banco. Eu não sabia de nada, mas eu peguei aquela palavra para mim, porque não era uma coisa boa você pegar, por exemplo, 3 mil reais e pagar 5 mil reais. Não era uma coisa boa para mim, né? Não era uma coisa boa ter sempre dívida com o banco. Então eu peguei posse daquela palavra. Alguns meses depois, meu ministério rompeu, né? Abri mão do pastorado, fiquei viajando, eventos, livros e não parei mais. Aí quando eu estava com a vida financeira estável, apareceu uma oportunidade, né, de eu comprar uma determinada área e eu pensei assim, puxa, com aquilo que Deus tem me dado, eu consigo dar uma entrada e o resto eu parcelo e vai ficar muito suave as parcelas. Aí o Espírito Santo me disse assim, lembra da palavra que você recebeu, que você nunca vai comprar nada mais, dependendo do crédito do banco. Então a direção de Deus à nossa vida envolve também a nós seguirmos as palavras que Deus vai nos dando, que vai nos direcionando. O que eu tive que dizer? Eu tive que ligar para quem tinha me oferecido. Eu disse assim, olha, realmente é uma ótima oportunidade, mas eu não tenho direção para comprar. E por que eu não tinha direção? Porque eu não tinha o dinheiro todo. Mas sabe o que Deus me mostrou depois? Passou alguns meses, me veio uma outra oportunidade. E naquela outra oportunidade que veio, eu tinha o valor exatamente para comprar aquilo que me ofereceram. Ou seja, me veio uma oportunidade muito melhor. Muito mais rentável, muito mais que dava no meu bolso, sabe? E eu quero dizer uma coisa para você. Toda vez que você pensar em fazer qualquer coisa na vida, você tem que seguir o que Deus já lhe falou. Então Deus falou para mim que tudo que eu adquirisse, eu não podia adquirir com dívida. Talvez isso não sirva para você, tá? Talvez isso não sirva para você, mas isso foi algo que Ele falou para mim, porque eu vivi muitos anos assim. Ou seja, seguir as direções e aquilo que Deus já nos ensinou é chave para nós compreendermos se algo é a direção de Deus ou não para a nossa vida. Bem, e para encerrar, se você quer saber se algo é a direção de Deus, veja quem são as figurinhas que estão à frente do outro lado. São pessoas de caráter? Você entende como enviados de Deus para a sua vida? Você entende com quem que você está fazendo o negócio? Que tipo de vida, que tipo de moral eles têm? Aí você diz, não, eles têm uma vida desregrada, mas são pessoas de bom caráter. Eu vou dizer uma coisa para você. Qualquer pessoa de vida desregrada, ela tem falhas muito grandes de caráter. Cuidado ao fazer negócio. Cuidado ao fazer parceria. Siga a direção de Deus que você vai muito bem. Não deixa, a avareza tomar conta do teu coração. Não deixa o olho, tá? Não deixa o olho de querer mais destruir a tua vida. Tem gente que nunca teve dinheiro na vida. E quando tem, perde tudo que tem. Porque faz parceria errada, entra em coisas que não é de Deus. E um detalhe, nunca abandone a parceria de Deus na sua vida. Às vezes as coisas que foram construídas por você têm a bênção de Deus. E você quer construir algo sem a bênção de Deus. Cuidado.